A partir de agora, mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 22 de março de 2012. No ar, mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Graças a Deus por mais um dia, uma manhã abençoadíssima que Deus nos concede. Meu muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado a nossa programação. Quero agradecer do mais profundo do coração a todos os amados irmãos também que têm nos assistido através da TV Web, o culto de doutrina que é realizado todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite, ao vivo, com o nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos. Quero convidar você para assistir agora um especial sobre a segunda capacitação para líderes do DGEDALP, que ocorreu dia 17 deste mês, no Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu e Lima. Bem amados, a paz do Senhor Jesus para todos. É muito bom ter você conosco aqui no programa Nova de Paz. E nessa oportunidade estamos falando aqui mais uma vez direto do Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, onde está sendo realizada a segunda capacitação para líderes de adolescentes da nossa igreja. Ministraram nesse trabalho o evangelista Flávio Cassimiro, falando sobre a música que agrada a Deus. Também o pastor Edir Moraes, onde falou sobre adolescente no século XXI. Também o doutor Abner Apolinário da Silva, falando sobre direitos e deveres dos adolescentes. E por último, o pastor Roberto José falou sobre a liderança segundo o coração de Deus. Temas edificantes e muito importantes para a liderança cristã de nossa igreja. Vamos aí a algumas imagens, daqui a pouco a gente volta com muito mais dentro desse belíssimo trabalho da Igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nesse momento está conosco o evangelista Flávio Cassimiro, que é superintendente do Cromadalp, professor de música e também maestro, que trouxe a sua palavra aqui, a sua aula, dentro desse trabalho de capacitação da liderança de adolescentes da nossa igreja. Pastor, um tema muito sucinto, não é isso? Muito. Pouco ventilado em nosso meio. A música que agrada a Deus, mas eu gostei da recepção do povo e o povo absorveu algo que vai, com certeza, levar para a sua prática no DGEDALP, nos grupos que eles dirigem. Amado pastor, devido à multiplicidade da música cristã no Brasil, com seus ritmos, melodias e letras, hoje há uma necessidade maior da liderança aprender mais sobre música? Sim. Um dos problemas que temos é que a Assembleia de Deus, com a sua identidade, estamos à procura de pessoas que tragam hinos, composições que tenham o nosso perfil. Por termos dificuldade em encontrar, está entrando música na nossa igreja, fazendo parte da liturgia do culto, de outras ramificações. Igrejas com outras ramificações. Isso é perigoso e a gente precisa trabalhar mais isso, precisamos falar mais sobre a música na igreja. Pastor, eu queria convidar o senhor para, nessa oportunidade, junto com o telespectador, assistir a aula do pastor Edir Moraes, que também ministrou aqui, dentro desse trabalho de capacitação do DGEDALP. O conceito de adolescência como um fenômeno social e fisiológico já era tema entre os filósofos gregos desde a antiguidade, como a gente viu Platão se referindo. E as discussões filosóficas sobre o desenvolvimento humano da época considerava esse estágio da vida entre os 14 e 21 anos de idade. Então, naquela época, eles consideravam essa faixa etária como faixa etária adolescente. Assis e Coles, outros autores,
analisando as obras de Platão, que era do século IV, observaram que ele enfatizara, dentre as características da juventude, algumas que considerava as negativas, advertindo-os quanto ao uso de bebidas alcoólicas antes dos 18 anos, achando que era o mesmo que colocar fogo no fogo. É filosofia, né? Mas vejam onde nós começamos para lembrar que algumas características da juventude não mudaram. A evolução, como a gente vai ver no comentário, trouxe algumas mudanças, algumas transformações, alguns hábitos diferentes, mas a gente vai ver que a adolescência e a puberdade são coisas hoje consideradas distintas. Antes, parece que tratavam como a mesma coisa. Na antiguidade, a adolescência era vista como um período de impulsividade e excitabilidade. Guarde essas palavras. Quais foram as primeiras que a gente viu? Mudança e transição. Eu vou dizer o seguinte: nós precisamos nos apropriar desse tema, desse comentário, fazendo o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Precisamos aprender. Eu vou dizer para vocês repetirem, porque a gente repetir é aprender é repetir. Se você quiser aprender uma coisa, você vai repetindo e você aprende. É como o hábito, que a gente chama de costume. A gente tem o costume de escovar os dentes, tem o costume de tomar banho, porque foi nos ensinado. De repetir, se aprende. Então, vamos aprender a importância. Olha, a criança, é importante você lidar com a criança, é totalmente dependente, mas não é considerada como a fase mais difícil. A fase difícil está na adolescência. Então, a importância, a necessidade e o desafio de lidar com a adolescência é o que a gente precisa aprender. Vamos dizer, precisamos aprender a importância, a necessidade e o desafio de lidar com adolescentes. Vamos dizer agora? Precisamos aprender a importância, que mais? A necessidade e o desafio de quê? De lidar com a adolescência. Vamos dizer de novo? Daqui a pouco você não tem mais dúvida. Precisamos aprender a importância, a necessidade e o desafio de lidar com o adolescente. 3 coisas: a importância, a necessidade e o desafio. Para nós, não é para eles não, é para nós. É um desafio entender a importância. É um desafio saber a necessidade. E é um verdadeiro desafio lidar com a adolescência. E nós, na igreja, lidando com essa faixa etária, muitas vezes alguém quer se desesperar, porque é uma fase que a gente precisa entender. Então, na antiguidade, a adolescência era vista como um período de impulsividade. O que é impulsividade? Eu estou falando de uma época muito remota, lá na antiguidade. Vocês sabem que a antiguidade veio até o século V depois de Cristo, depois entrou a Idade Média até o século XV, e do século XV para cá, a Idade Moderna, já estamos na pós-modernidade. Mas, já na antiguidade, a adolescência, essa faixa lá que eles consideravam de 14 a 21 anos, era considerado como um período de impulsividade. Essa impulsividade aí não é aquela impulsividade que alguém diz assim com a criança: isso é um menino impulsivo, não para. Hoje está muito em voga dizer, todo mundo hoje tem um filho traquino, aí chama de imperativo. Não é assim?
imperativo. As escolas já taxam de imperatividade, já manda para psicólogo, porque o menino está uma coisa séria e às vezes é só falta de limite que os pais não dão em casa. Não ensinaram os limites para ele. A impulsividade dele, aquela agitação dele, é tudo falta de limite. Eu tenho um sobrinho que está com 5 anos, passou um momento lá em casa, o menino mexeu em tudo que tinha direito, só no que ele não alcançou. Aí eu chamei minha irmã e disse, vem cá, deixa esse menino aqui uma semana comigo, que eu não vou bater, não vou espancar ele, garanto a você que não, mas eu vou botar limite que ele vai chegar lá outro na sua casa. Que a culpa dele estar assim não é dele, é sua. Que criança tem que começar a aprender esses limites quando ele começa a entender, a sorrir, a brincar. A gente é brincando e ensinando os limites. Não é? Eu não vou aqui ensinar conceito da psicologia, porque não interessa para vocês, mas Freud fala das fases da criança. Ele tem um momento que ele diz que é muito importante na vida para que a pessoa atravesse aquela fase e seja alguém resolvido no futuro, mas isso não tem sentido aqui. Então, essa impulsividade não é essa da trela da criança. Essa impulsividade vem de impulso mesmo. Lá na antiguidade, os filósofos, os estudiosos, já chegaram à conclusão que o adolescente, ele tem impulsos, ele sente-se impulsionado, há uma pulsão, alguma coisa que leva ele a fazer, a agir daquela forma. Isso por quê? Porque nós sabemos que, como ele está num processo de mudança que a gente diz é biopsicossocial, ele está em mudança biológica, onde o organismo dele está sofrendo mudanças devido ao crescimento, né? A gente até às vezes exacerbado de hormônio. É tanto que tem adolescentes, quando está nessa fase 13, 14 anos, estoura o rosto todinho de espinhas, né? Fica com o rosto todo deformado, de tanto hormônios que estão ali sendo vivenciado, passando-se ali aquela fase dele. Tudo isso que a gente já passou, a gente já esqueceu. Ninguém anotou nada. A gente lembra muito pouco da fase da adolescência. Talvez lembre 1 ou 2 situações, algumas negativas e outra positiva, mas nós que já passamos por essa fase, sofremos isso na pele e nem lembramos mais. Bem, queridos, está conosco aqui o pastor Edir Moraes, pastor da nossa igreja, formado em psicologia, psicólogo e também teólogo, que também trouxe a sua aula aqui para enriquecimento da igreja e da liderança do departamento de adolescente da nossa igreja. Pastor Edir, o seu tema falou sobre o adolescente no século XXI. Qual seria, pastor, o principal desafio da liderança com relação aos adolescentes inseridos nesse século XXI? A paz do Senhor, irmão Jailson, e aos nossos telespectadores. Eu gostaria de dizer que eu acho que o maior desafio para quem lida, né, com adolescente é de fato compreendê-los. Compreender o adolescente é o desafio, porque é uma fase, a fase de mudanças, né, em que o jovem que está passando por aquela experiência, ele precisa desse apoio, dessa compreensão, desse suporte. Interessante é que nós já passamos por essa fase, mas quase não temos lembrança dela. Lembramos alguns fragmentos da vida, né? Mas muitas vezes, com exceção daqueles que nos marcaram negativo ou positivamente, a gente não lembra. Mas, de fato, a gente precisa ver que as pessoas que lidam com o adolescente precisam compreender, entender. O que falamos aqui hoje é exatamente sobre isso. Eu cheguei a citar que o nosso desafio, ou melhor, o que a gente devia procurar aprender, eu citei que seria a importância, a necessidade e o desafio, né, de lidar. Eu cheguei a pronunciar assim, a lidar com o adolescente. Porque
ele sofre em casa, porque com as dimensões do seu corpo vão mudando, né? Ele vai se apropriando de umas coisas que ele não tinha antes, né? Que é o que a gente sabe que na parte biológica da pessoa vai alterando, mas vai alterando também os seus pensamentos, que são a parte psicológica. E essa dificuldade que o jovem tem de entender-se, né, precisa desse apoio. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, da irmã Iraci, que tem procurado, na medida do possível, trazer essas informações, né, trazendo o jovem da igreja consciente das coisas, né, com pessoas que estejam preparadas para agirem com elas. E eu acredito que nunca mais, depois de um momento de informação, as pessoas passam a ficar naquela mesmice, né? Eu creio piamente que ainda é pouco, mas também que vamos alcançar bons resultados nesse trabalho, Jair. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Eu queria convidar o senhor e também a todos para assistir assim um trecho da aula do evangelista Flávio Cassimiro, falando aqui sobre a música que agrada a Deus. Então a voz pode sair trêmula, pode sair gasguita, mas ele diz: o coração está puro e eu recebo. Está aqui dentro, aqui dentro. Contudo, quarto parágrafo. Contudo, quando se trata de louvor a Deus na forma litúrgica, olha, se faz necessário que a pessoa ou grupo musical tenha um melhor conhecimento do que faz. Um melhor conhecimento, não precisa nem do que se faz. Tenha melhor conhecimento, que se vai cantar de forma litúrgica, cantar no culto, cantar em público, é diferente. É necessário que estejam bem ensaiados, para que os sons sucessivos possam estar bem expressados e entendidos, assegurando assim o sentido melódico, como também os demais elementos que fundamentam a música em total equilíbrio. Sucessão, aqui é um termo técnico. Som sucessivo, tá assim, ó. Isso é um som sucessivo, um som após o outro, dando sentido. Aí Cristo, poema, cura sim. Aí coloquei som sucessivo com poema. Então isso tem que estar bem organizado, porque é uma forma litúrgica. Até aí todo mundo entendeu? O 10 de Adalto tem que estar bem ensaiado, bem trabalhado. E quem está na frente tem que estar capacitado para tal. Vejamos, é necessário que estejam bem ensaiados. Já vimos, utilizar o coro dos adolescentes. Olha como eu estou colocando, coro dos adolescentes. Nos cultos, como acontece em nossas igrejas, é ter primeiro a conscientização que eles cantam. Primeiro, eles cantam para a glória de... Mas não é só para a glória de Deus. Por isso o cuidado de cantar, fazendo parte da liturgia do culto. Eles cantam para a glória de Deus e, em segundo, para uma congregação que, através desse cântico, será edificada, consolada, exortada. Os sons musicais dos adolescentes devem levar a Deus o louvor. Leva a Deus o louvor. Conduz a igreja ao momento de adoração, está vendo? Então não é só para Deus. Conduz a igreja ao momento de adoração. E as pessoas não evangélicas, a mensagem do evangelho. Por isso entendemos que quem canta louvores na congregação não pode ter som incompreendido, desafinado, mal ensaiado, atropelando playbacks, ou os músicos que acompanham. Como esse louvor alcançará o seu objetivo, irmão? Aí eu coloquei o termo aqui, de 1ª carta a Coríntios, é o seguinte, que ele diz assim: se soar, vou usar uma linguagem popular, se, depois vocês consultam a Bíblia, o corneteiro tocar e o som for indefinido, ninguém sabe para que é. Em Israel, eles tocavam o shofar. O shofar é feito de chifre de carneiro e é uma buzina. Então eles tocavam para reunir, para Moisés falar. Aí eles subiam no monte e o sacerdote tocava.
Aí o povo sabia, esse toque Moisés quer falar com a gente. Aí o povo reunia tudinho. Mas tem o toque também para reunir, para almoçar. No quartel também tem isso. O toque do rancho. Mas se na hora do comandante pedir para reunir a tropa, o corneteiro tocar toque de rancho, todo mundo já vem com a panelinha assim na frente, assim, para comer. Não, coronel, não é para comer agora não, mas o toque foi errado. Então, o termo é esse. Se a gente não, se o DG Adalp não trabalhar bem a música, como vai alcançar o objetivo? Se for todo mundo desafinado, mal feito, mal ensaiado, não adequado, o que é que vai acontecer? Vai alcançar o objetivo? A igreja vai ser edificada? O próprio jovem vai ser edificado? A coisa está jogada. E a mensagem da palavra de Deus, quem está ouvindo a palavra de Deus, escuta música lá no mundo com qualidade, escuta A, B, C, grupos bons, chega na igreja, vai escutar dizer uma coisa diferente. Aí vem um pessoal todo mal ensaiado, mal trabalhado. Quando começa a cantar, eles não querem nem dar ouvido, irmão. Por isso a coisa tem que ser bem feita, para que possa alcançar o seu objetivo. Por tudo isso, acreditamos que os líderes musicais dos adolescentes devem aprofundar os seus conhecimentos cada vez mais nesta área, levando assim a qualidade técnica musical do grupo. Vamos para o primeiro slide. Grupo de adolescentes, o que é isso, quando nós chamamos de grupo de adolescentes? Grupo de adolescentes são a união entre o sexo feminino e masculino para cantar louvores a Deus. Então, cantando louvores a Deus com divisão de vozes ou em uníssono. Uníssono é uma só voz, em uma só voz, que a maioria de vocês assim fazem. Outro slide, por favor. Aqui eu estava regendo o DG Adalp do Templo Central. E o que é louvor? Se vocês que trabalham com eles não souberem o que é louvor, na essência, fica difícil também que ele possa expressar a música louvando ao Senhor. Louvor é elogiar, engrandecer, enaltecer, tudo isso, mas vamos aprofundar um pouco. Manifestação exterior exaltando a Deus. Louvar não significa música não, irmãos. Louvar não tem sinônimo de música não. Louvar é engrandecer, enaltecer, elogiar. Isso é louvar. Aí eu vou louvar. Às vezes nem é louvor, porque louvor exalta, engrandece, enaltece a Deus. E às vezes o que a gente canta não engrandece, não enaltece, mas canta. Então não é louvor. Então louvor é uma manifestação exterior, exaltando, engrandecendo a Deus. Vamos fazer assim. Cadê sua mão direita? A minha está aqui. Vamos fazer assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Tu és grande, Senhor, na minha vida. Manifestação exterior. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Tu és grande, Senhor, na minha. Agora vocês vão dizer isso com muita ousadia e mais forte. Vou contar 1, 2, 3 e agora é com vocês. As câmeras já vão para vocês aí. 1, 2, 3, foi. Mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és grande, Senhor, na minha vida. Mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és grande, Senhor, na minha vida. A última vez, mais forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és grande, Senhor, na minha vida. Oh, glória a Deus, amados. Sabe o que nós fizemos? Nós louvamos. Bem, amados, de volta aqui esse trabalho de capacitação da liderança de adolescentes da nossa igreja. Está conosco o nobre doutor juiz de direito, Abner Apolinário, que também trouxe a sua aula, em uma aula muito abençoada, onde aqui usou seu conhecimento jurídico, bíblico, e também trouxe exemplos e vivências do seu cotidiano para o seu conteúdo e para a sua aula, enriquecendo muito a sua palavra. Amado nobre pastor, companheiro, irmão Abner, como o senhor avalia esse trabalho e, na sua ótica, como o senhor analisa o sentido adolescente na sociedade? Primeiro eu tenho que parabenizar o pastor dessa igreja e os demais líderes que de fato trouxeram este precioso evento, até porque
Entendo que com a modernidade, com a transformação da lei, com este tempo de hoje, quem está efetivamente manejando ou trabalhando com criança e adolescente tem que ter uma forma diferenciada de ver. Até porque os direitos estão protegidos pela lei. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe exatamente o princípio da proteção integral. Este princípio tem que ser visto, seja na igreja ou fora dela. Então você tem que efetivamente ver como se conduz e como conduz esse segmento social para exatamente não trazer problemas, seja para a sua pessoa, seja para a própria igreja, seja para a direção da igreja. Doutor, nós percebemos através da sua aula que o senhor também trouxe alguns exemplos do seu cotidiano como juiz, como filho de pastor, né, como homem de Deus, e a gente viu a alegria aqui dos irmãos, os líderes, vivenciando também, eu creio também, se percebendo também, se identificando com esses fatos que o senhor trouxe para a liderança. É por esse caminho, nobre companheiro, que se deve trazer esse conhecimento jurídico agregado a vivências cotidianas? Sim. E ainda tem um detalhe, você tem que trazer um conhecimento, o líder que está à frente de criança e adolescente, aquela forma diferenciada de ser, para trazer o apetite, o aguçar o apetite do adolescente, e de repente ele se sinta empolgado em receber aquela informação para modificar. Ele é assaltado sem querer, de repente está envolvido e está, numa linguagem bem nossa, está na sua, quando pensar que está na dele, mas modificou. Eu acho que esse tem que ser o conduto pelo qual a gente pode, de fato, modificar e ter uma geração eficaz, uma boa geração, uma geração vital para a própria igreja. Nunca esquecendo que o adolescente é aquele que vai mais longe. Não gosto de dizer que ele é o futuro da igreja. A igreja é composta de criança, de adolescente, de jovens, de adulto e de ancião. O que eu quero sempre dizer é que criança e adolescente vai mais longe do que eu, mas é exatamente o presente de hoje da igreja. É por isso que é necessário investimento, né, doutor? Sim, tem que investir e tem que ensinar o bom caminho. E o que é interessante observar é que o Estatuto da Criança e Adolescente, a quem o critica dizendo que ele superprotege, em momentos de fato o é. Mas dá para você conduzir bem, porque quando a Bíblia fala em castigar e vergastar com vara, esta é uma linguagem daquele tempo, de um tempo que passou. Nós somos seres históricos. Não tem que desdenhar a Bíblia. Quando a Bíblia assim fala, está dizendo que você deve ser, em alguns momentos, austeros no trato com a criança, mas sempre comprometido com a lei brasileira. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua aula, pela sua participação aqui no programa. E louvamos a Deus pela sua vida. Viu? Quem louva a Deus sou eu, porque efetivamente foi propiciado o momento de eu exatamente cuidar da vinha que o Senhor me deu. A mordomia me foi dada e me propiciaram aqui exercitá-la. É por isso que eu agradeço a Deus. Doutor, queremos assim convidar o senhor e também a todos os amados irmãos em Cristo, telespectadores, para assistir um trecho aí da aula do doutor Abner Apolinário dentro do trabalho de capacitação da liderança da igreja. O que seria capacitação é habilitar. Habilitar quem? Alguém que vai manejar, como foi dito aqui, ferramentas. Capacitar é habilitar para que se use ou habilitar ou propiciar um bom manejo de ferramenta. Está capacitado. Qual é a sua ferramenta de trabalho? Se a minha é a fala, eu preciso falar pelo menos de forma razoável. Nunca concordei com aquela exclamação que se faz: aquele professor, ele é 1000, ele não é 10, ele é 1000. Agora tem a dificuldade de se expressar, vale o que isso? Nada. Ele sabe muito, sim. Então vai ser escritor. Porque
é muito bom. A inteligência, a clarividência dele é fenomenal. Mas a gente não entende o que ele diz em sala de aula. Adianta? Não. Então, este manejo que vocês precisam ter. E eu louvo a Deus pela iniciativa, o pastor Roberto José e a liderança deste segmento social, adolescentes, que fez este conclave absolutamente importante. Eu queria ler só um versículo, gosto muito dele, Eclesiastes 11, e 9. 11 e 9. Dá para ler comigo, bem devagar e em tom bem alto. Eclesiastes é depois de Gênesis. Não sei por que a risada. Antes de Gênesis não tem nenhum livro, tudo é depois. Inclusive ele. 11 e 9. Vamos ler comigo bem devagar. Alegra-te. Cadê? Vamos? Alegra-te. Nos dias da tua mocidade. Como eu gosto deste versículo, pastor Roberto. Eu chamo de liberdade com responsabilidade. O autor diz, olhou, gostou, vá. É o que ele diz. Está aqui escrito aqui, ó. Vamos ler de novo? Deixa eu ver aqui. Alegra-te na tua juventude. Recreia o seu teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração. Está escrito aqui. Diz mais. E pela vista dos olhos. Olhou? Está enxergando? Vá firme. Está escrito assim. Só que embaixo ele fecha. Ande no caminho, olhe o que deve olhar, porque você será trazido a juízo. Em outras palavras, o escritor diz, você não terá um guarda no seu calcanhar. Não terá. Só chamando. O tema é outro. Liberdade com responsabilidade. Ninguém aqui é prisioneiro. E é do amor. E ser preso pelo amor é uma maravilha. Amém. Cada época tem a sua história. Nós somos seres históricos. Nós vivemos história. A Assembleia de Deus tem história. Aqueles que vieram antes de nós fizeram história. E nós desta geração estamos fazendo história. Se o Senhor tardar mais 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Pelo menos eu não, cabelo branco não. Aliás, quem tiver 20 anos de idade, se o Senhor tardar 100 anos, não estará aqui. Mas sua história tem que ficar, porque a igreja não pode sofrer descontinuidade. José Amaro esteve aqui, nasceu em 13, aos 64 anos viajou, o Senhor levou para a glória, mas deixou sua geração. Vieram outras gerações. São a sucessividade das gerações. E vocês estão trabalhando exatamente com um segmento social que irá, por certo, mais longe que você. Tem que estar, pelo menos, apercebido disso. E como somos seres históricos,
o que ocorria há 100 anos atrás, o comportamento da comunidade, inclusive da igreja há 100 anos atrás, não é o de hoje. Imagina só. Tu imagina o pastor Roberto dizer, vamos ler aqui o Salmo 23, cada um pega o seu iPod, iPod, né? Ah, é iPod. Pois é. O pastor falando aqui, cada um com o seu notebook. É evidente que, aliás, eu acho, pastor Roberto, que nunca a Bíblia em papel deve ser substituída. Não tem como, não tem como. É bom, esse farfalhar que eu escutei ainda agora é bom. Até porque eu digo na rua, tá ela aqui, ó. Com o iPod você não pode, mas aqui você pode demonstrar a sua fé, o seu registro, a sua marca. Televisão, videogames, celular e etc. Que é a grande dificuldade. Estive há 3 anos numa sala de aula, numa faculdade, e de repente sentia um verdadeiro frisson, quando via um aluno, de repente ele estava com o celular. Eu digo, ele está fazendo o que com aquele negócio? Eu estou falando para o ar. Não, ele estava consultando um artigo lá, sei lá de quê. Então você tem que estar exatamente com a cabeça ligada para não trazer conflitos sérios. E por que eu estou dizendo isso? Porque você está tratando com um adolescente da igreja que sabe o que quer, às vezes, e tem esses instrumentos modernos. Diferente. É diferente daquele meu tempo. Mas, quando eu vejo adolescentes e crianças, eu sempre gosto de dizer, estou vendo o retrovisor da vida. Retrovisor é aquele espelho que o motorista usa. Ele olha para frente e, se quiser ver atrás, olha o retrovisor. É porque eu me vejo na igreja, pastor, o meu primeiro mingau, a minha primeira roupa, o meu primeiro vestir, o meu primeiro calçar, vieram do altar. Meu pai já tomava conta de igreja. Bem, assistimos aí um trecho aí da aula do doutor Abner Apolinário, mas não sai daí, vamos usar um breve intervalo comercial e a gente volta rapidinho com a cobertura aqui da 2ª capacitação da liderança para adolescentes da Assembleia de Deus em Abreu Lima. Betel Magazine Confecções. Adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazers, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 122, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça São José. Fone 3541-1946. Betel Magazine Confecções. Bem, queridos, participaram desse trabalho tão abençoado líderes do departamento de adolescentes da nossa igreja, o DEJADALP. E está conosco a nossa irmã Joana Dark, que também lidera o departamento ali de adolescentes em Guabiraba. Irmã, o que a senhora viu de mais importante dentro dessas aulas aqui foram ministradas hoje? Foram assuntos abordados muito importantes que nós precisamos e trabalhamos no nosso dia a dia com os adolescentes, né? Em visto que hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, como está difícil lidar com a adolescência. Mas neste dia de hoje, maravilhoso, foram abordados inúmeros assuntos onde nós aprendemos a lidar com o adolescente. Para mim foi muito gratificante, né? Porque foi uma oportunidade de a gente aprender mais, porque quem trabalha com adolescente, na minha concepção, é aprender todo dia, né? Porque adolescente, como foi dito aqui, né, na aula de hoje, é uma fase de transição. Então, o adolescente ele nem é criança, nem adulto, não é verdade? Então, foi muito gratificante, gostaria que tivesse mais vezes, né? Eu já tinha feito há muito tempo atrás, mas quando eu soube dessa oportunidade, fiquei muito feliz,
né? E, na verdade, o que ficou aqui marcado no dia de hoje, para mim, foi assim, no momento em que o doutor Abner, né, falou sobre a maneira de tratar o adolescente, né? Que a gente tem que ter cuidado. A gente, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, é onde começa o quê? Onde começa o nosso ministério. Então, a partir de casa, a gente já deve saber como tratar o adolescente, porque eu, como tenho 2 filhos adolescentes, a partir deles eu já sei, assim, se eu não quero tratar meu filho assim, eu também não quero tratar na igreja. Então, a gente não está lidando só com uma jovem, mas sim com um grupo de jovens. Então a gente tem que cuidar cada vez mais, não só na parte cristã, mas também procurar aconselhar, procurar fazer, assim, ajudar eles em todos os sentidos. Às vezes eles têm a dificuldade, muitas vezes chegam com dúvidas, né? Até dúvidas familiares mesmo. E muitas vezes, alguns nos procuram e dizem: irmã, eu queria falar com a senhora sobre algo, inclusive até através de cartas. Muitos, às vezes, não conseguem se expressar, não conseguem falar, tem vergonha, né? Aí muitas vezes chegam com a cartinha: quando terminar a oração, eu quero falar com a senhora. Então, isso foi muito importante. Bem, conosco está agora o casal que é coordenador do Departamento Adolescente da nossa igreja, evangelista Clifton Oliveira, e a sua esposa, a irmã Joyce Oliveira, que com certeza estão muito felizes por esse trabalho abençoado que foi realizado nesse dia aqui no Templo Central. Querido irmã, né, amado companheiro, como vocês avaliam esse trabalho que foi realizado aqui no Templo Central? Graças a Deus, a nossa avaliação foi muito bom o evento. Muitas irmãs participaram e puderam aprender como tratar melhor dos nossos adolescentes. Então nós avaliamos como sendo ótima o evento e a participação das nossas irmãs que dirigem o trabalho dos adolescentes nas congregações. Irmã Joyce, algumas irmãs já externaram para a gente aqui e até no microfone que já estão esperando uma próxima oportunidade. Quando virá e se terá essa oportunidade de outra capacitação? Com certeza, com uma resposta como a de hoje, nós já estamos preparando uma próxima oportunidade como esta. Até porque, além das irmãs que falaram, nós tivemos a oportunidade de receber recados escritos, manuscritos, melhor dizendo, elogiando o trabalho e já externando o desejo de um próximo. Então, certamente teremos outro. Então, pode esperar vocês que estão aí em casa, vocês que participaram, que terá o próximo trabalho aqui, muito em breve, de capacitação. Querido, quase 700 pessoas participaram durante todo o dia, aulas específicas, aulas para edificação da igreja. Eu pude assistir algumas delas e vi o mover do Espírito Santo. Qual a sua expectativa agora, daqui para frente, depois desse trabalho de capacitação com a liderança? Nós temos agora o nosso congresso de adolescentes, né, e já estamos em contagem regressiva a partir de agora para o nosso congresso, que será em julho. Então estaremos mobilizando a liderança para o nosso 11º congresso de adolescentes. Certamente após, no segundo semestre, nós teremos com certeza um trabalho como este, com outros temas, outros palestrantes, e será muito bem para a glória de Deus. Eu quero parabenizar a coordenação, a vocês, né, e toda a liderança que participou desse trabalho aqui em Abreu Lima. Amém. Nós agradecemos a todos, a NPaz, né, a Rede Novas de Paz, que participou conosco, fez toda a cobertura, bem como ao nosso pastor presidente e a nossa coordenadora estadual, irmã Iraci. Na verdade, a gente tem desenvolvido o trabalho, mas dentro da orientação, das ideias, da linha que o pastor Roberto e a irmã Iraci traçam. Então, eles traçando, a gente vai seguindo e vai dando tudo certo para a glória de Deus. Quero convidar vocês, junto com todos que estão em casa, para assistir conosco o trecho assim da aula do pastor Roberto, né, onde falou aqui sobre o líder cristão segundo o coração de Deus. Aqui está um tema: líderes segundo o coração de Deus. É bonito isso aqui, não é? Segundo o coração de Deus. Coloquei aí a definição de líder
segundo o dicionário Aurélio, que é aquele que chefia, que comanda, que orienta, que tem uma ação em uma empresa, é um chefe, é aquele que conduz, é aquele que representa um grupo, ou aquele que representa uma corrente de opinião. Então, aquela pessoa é um líder. No entanto, a liderança cristã é mais do que o líder, ou tem uma particularidade no que se refere a ser um líder puro e simples. Porque o líder cristão é um líder, ou pelo menos precisa ser um líder diferenciado. Porque além de ter qualidades que são próprias de um líder, do ponto de vista natural, ele precisa ter dotes espirituais também. Afinal de contas, a liderança que ele exerce, ou que ela exerce, não se atém, não se resume em simplesmente representar um grupo de pessoas, ou de formar um grupo de pessoas, mas tem uma responsabilidade muito mais abrangente e muito mais profunda, porque remete para a vida eterna. Você está lembrado daquele moço rico que chegou para Jesus e disse o quê? Foi que ele disse, aquele moço? Ele disse, bom mestre. Era um rapaz educado ou não? Gente fina. O que foi que ele disse mais? Que bem farei para herdar a vida eterna. Era um homem bem intencionado ou não? Bem intencionado. Jesus olha para ele e diz assim, vai, vende tudo quanto tem. Desculpe, o que é que a lei diz? Foi assim que ele disse? Ele diz assim, 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 tudo isto tenho feito. Isso significava dizer que ele era também um moço religioso. Sim ou não? Aí Jesus diz, olha, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ele saiu triste. Então, aquele moço foi uma pessoa educada, ensinada, se tornou religiosa, foi uma pessoa reformada pela educação, foi criada debaixo de uma orientação religiosa. Os professores reformam, mas somente a graça e o Evangelho transformam. Então, o líder cristão, ele não tem a responsabilidade somente de ensinar a religião, porque aquele moço aprendeu religião. Houve um tempo, hoje parece que, não sei se ainda tem nas escolas, ensino religioso. Mas o ensino religioso não transforma. Só quem transforma é o Evangelho. Porque a Bíblia diz que Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então o líder, aquele que lidera principalmente adolescentes, ele não está ali somente para informar ou formar uma pessoa.
ele está ali para ser um agente de transformação daquela pessoa. Então vai muito mais além, vai mais longe, vai mais distante. Porque nós não podemos ser instrumentos de formação de pessoas, mas precisamos ser instrumentos de transformação de pessoas, através da palavra que temos. Então, o líder cristão não é um chefe que dirige um grupo, onde ele tem uma autoridade que é imposta. Me obedeça, viu? Porque a liderança não precisa ser imposta. A liderança sempre ela é natural e proposta. E aqueles que estão em redor observando a maneira, o jeito, recebe a liderança, ama a liderança, considera a liderança, respeita a liderança. Não quero entrar em aspectos psicológicos do adolescente ou da criança, mas vocês sabem que muitas vezes o adolescente ele é questionador por natureza, ele é do contra por natureza. Ele sabe que aquilo é o certo, mas ele faz questão de dizer que não aceita, porque ele é contencioso por natureza. É como se fosse uma espécie de um rebelde. No entanto, é preciso que a gente compreenda que por trás daquilo tudo que ele apresenta, existe uma pessoa imatura. E que de repente, se você conseguir alcançá-lo ou alcançá-la, aquela pessoa desmonta, chora. É assim ou não? E de fato, de verdade, ela diz agora quem ela é, quem ele é. Porque aquilo era tudo um arsenal, uma muralha construída para ninguém invadir o seu mundo. Mas quando você consegue dar as 7 voltas, as muralhas caem. E você conquista aquela Jericó que parecia inexpugnável, mas pela sua maneira de proceder, de trabalhar, de ajudar. Perceba que as muralhas caíram, não precisou de um tiro, de um canhão, de um arco, de uma flecha. Simplesmente a muralha caiu quando a cidade foi rodeada. E a palavra de Deus diz que é mais fácil conquistar uma cidade. Como é a cidade? Hein? Fortificada do que conquistar? Bem, de volta aí após assistirmos um trecho da mensagem do pastor Roberto aqui no programa Nova de Paz. Ele está conosco aqui para externar a sua alegria. Ele que disse aqui, de viva voz, estava muito feliz por esse trabalho realizado. Pastor, qual o motivo da sua alegria? O senhor falou aqui de púlpito para toda a igreja. A minha alegria é pelo fato de perceber o interesse da liderança dos adolescentes em aprender. Passar um dia inteiro aqui ouvindo é importante. É um gozo na minha alma perceber o interesse da igreja, o interesse da liderança da igreja em procurar melhorar e crescer no seu trabalho como liderança de adolescentes. Pastor Roberto, a gente pôde assistir durante todo o dia aqui aulas abençoadas. O evangelista Flávio Casimiro falando sobre a música, a importância da música, de conhecer a música. O Dr. Abner falando a questão da lei, a questão da pessoa, do adolescente com direitos e deveres. O pastor Di Moraes falando a questão da adolescente no século XXI, a situação psicológica. O senhor falando a questão do líder segundo o coração de Deus. Qual é, pastor, a principal característica, qual a mais importante de um líder que tem um coração segundo o coração de Deus? A característica mais importante de um líder segundo o coração de Deus é ter um coração aberto para que Deus opere nele, para que depois opere através dele. Nenhuma liderança que agrada a Deus
é uma liderança que apenas faz, que apenas realiza, mas também é uma liderança que se permite ser trabalhada por Deus, ser dirigida por Deus, para que Deus possa usá-lo e trabalhar em sua vida para desenvolver uma obra para Ele. Senhor Roberto, qual mensagem o senhor deixa para a liderança que participou e também para os jovens que estão em casa, que já se aproximam do Congresso Adolescentes, não é isso? A minha palavra que eu deixo é de estímulo, palavra de gratidão a todos aqueles que têm participado e se envolvido na obra do Senhor, e também estimular a cada adolescente, porque está chegando o nosso Congresso de Adolescentes, e assim como Deus nos abençoou o ano passado, não será diferente este ano. Estamos orando, estamos jejuando, estamos nos preparando, nos organizando, nos mobilizando e cremos que o Deus que nos abençoou até agora será conosco ainda mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, e a paz do Senhor. Paz do Senhor, que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Betel Magazine Confecções. Adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 122, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça São José. Fone 3541-1946. Betel Magazine Confecções. Bem, meus amados, quero aqui parabenizar todos vocês que participaram dessa capacitação, que o Senhor Jesus permaneça abençoando vocês cada vez mais e que todos vocês permaneçam crescendo no temor da palavra do nosso Deus. Parabenizar também a todos os que ministraram também, que Deus permaneça vos abençoando. Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus, te louvamos por esta manhã que Tu nos concede, pela paz, pelo amor, pela Tua compreensão. Deus, te agradecemos pelas bênçãos que Tu tens ortogado, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelo Teu carinho, te agradecemos pela Tua proteção. Senhor, permaneça abençoando a todos aqueles que têm assistido esta programação. E eu te peço e te agradeço em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e que reina hoje e para todo o sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amanhã, na nossa programação, assista cenas da outorga do título de cidadão abreu-limense, concedido ao pastor Roberto José dos Santos. Música cristã e mensagem da cruz. Até lá, segundo a vontade de Deus. Você acabou de assistir mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Realização: Assembleia de Deus, Abreu e Lima, Pernambuco.